Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente para mais um estudo bíblico. Eu gosto de ajeitar minha câmera para deixar a caricatura ali aparecendo. Então, baixando aqui. Olha daqui. Caricatura. Eu gosto dessa caricatura, viu? Se você tiver a oportunidade, façam para você também. É legal. É legal. Bem, meus irmãos, mais uma vez pela Igreja Batista Missionária El Shaddai, Igreja Batista Missionária Areinha, Congregação Batista Missionária El Shaddai no Timbi, Camaragibe, Pernambuco. Estamos mais uma vez online para mais um estudo bíblico e hoje nós começaremos o que nós vamos chamar de esboços de teologia cristã com a parte da doutrina de Deus. E aí vamos 17 aulas somente sobre isso. E aí a gente vai tentar passar o máximo de conhecimento sobre isso. Claro, sempre com base na Bíblia Sagrada, mas trazendo um pouco de conteúdo teológico para os irmãos, para que a gente possa capacitar cada vez mais os irmãos dentro das doutrinas bíblicas, aquilo que é fundamental à nossa fé cristã. Como é de praxe, nós geralmente deixamos uns 2 a 3 minutos para que os irmãos possam compartilhar o link dessa transmissão com as pessoas do seu interesse, com as pessoas, com seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus grupos de WhatsApp, com os seus amigos. Né? Chama para que possamos aprender um pouco juntos das Escrituras Sagradas e dos esboços de doutrinas cristãs. Então vou deixar esse tempo para que os irmãos compartilhem esse link e enquanto isso eu vou dando alguns avisos antes de nós fazermos a nossa oração inicial. O primeiro deles é que se você estiver assistindo a essa transmissão pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal da Igreja Batista Missionária Shaddai, IBME Oficial. Ative o sino das notificações para que você seja notificado a cada vídeo novo e dê um like nessa transmissão. Se você está assistindo pela página da igreja no Facebook, não deixe de curtir a página da igreja e também dar um like nessa transmissão. Amém? Não deixe de seguir também a IBME Oficial no Instagram. E esses são os recados dos irmãos. Sugiro mais um aviso que se os irmãos puderem, a partir deste estudo, preparem caderno, caneta, porque eu sugiro que os irmãos anotem. Anotem principalmente porque são conteúdos que são dados basicamente em seminário e o que nós vamos fazer aqui é resumi-los e transmiti-los dentro do máximo de capacidade que o Senhor nos der, o Senhor Deus nos der, de uma forma acessível e clara para que os irmãos possam entender o conteúdo das doutrinas das Escrituras e aí a gente possa possa expandir o nosso conhecimento sobre Deus. Entretanto, nós vamos usar alguns termos que não são comuns às pregações que nós ouvimos nos domingos à noite, nas sextas-feiras, nos cultos de oração. São termos que vão precisar de explicações adicionais e que os irmãos vão precisar estar atentos ou confiam na própria memória, e eu mesmo não consigo confiar mais na minha, ou você toma nota e aí a gente vai sempre deixar no final alguns questionamentos. Eu também aconselho os irmãos a responderem e se tiverem alguma dúvida, traga no grupo do WhatsApp da igreja ou na própria transmissão, ou nesta ou na seguinte, porque a partir de hoje a gente vai deixar um tempo disponível para tentar responder os irmãos
durante vamos deixar uns 5 minutos para responder os irmãos antes da próxima live ou antes do próximo estudo. Ou enfim, eu coleto, os irmãos podem deixar um comentário na transmissão também, aqui no YouTube. Deixe um comentário com seu questionamento. E aí, com seu questionamento, a gente vai tentar responder dentro do comentário. E aí você fica atento, porque você entra no YouTube e a gente comenta. E aí você vai receber a notificação no seu celular ou no seu notebook. Amém? Mas fato é, prestar atenção. Os estudos da quarta-feira, nós vamos precisar do máximo de atenção dos irmãos. Atenção, escritura na mão, Bíblia Sagrada na mão, caderninho com canetinha e anotação. Se você fizesse usar essas 4 dicas, então eu reputo que os irmãos terão o maior aprendizado possível nessa questão. Nesses avisos já se foram 6 minutos. Então, vamos começar o nosso estudo sem mais delongas, começando com uma oração inicial para que Deus nos capacite. Depois dessa oração, nós entraremos no estudo, porque a partir de hoje vamos entrar pesado. Basicamente, meus irmãos, estamos começando hoje um curso básico de teologia cristã. Teologia sobre Deus, começa sobre Deus, depois sobre o Filho, depois sobre o Espírito Santo, depois sobre a igreja, depois sobre o homem, sobre a natureza do pecado, o homem e o pecado, sobre a redenção, sobre a igreja e sobre a segunda vinda de Cristo. Amém. Pode contar anos aí para frente, porque até quando voltar da pandemia, né, quando tudo voltar ao novo normal, nós continuaremos esses estudos presenciais lá na igreja. E aí faremos o possível para gravar esse estudo para que os irmãos que moram longe, para aqueles que moram longe do alcance territorial do nosso estado, possam também continuar e acompanhar esses estudos. Amém? Gratuito, sem cobranças, dai de graça o que de graça recebeste. Não recebemos de graça, mas recebemos pela graça. Então vamos pela graça dar, para que a igreja possa ser igreja fortalecida. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos neste momento, te agradecemos por mais esse momento de compartilhamento do teu conhecimento, para aprender mais um pouco da tua palavra. Momento onde nos reunimos para aprender as Escrituras Sagradas e nelas descobrir os teus tesouros. Descobrir os teus tesouros. Que o Senhor possa iluminar o nosso coração e nossas mentes para aprender a tua palavra. Que o Senhor possa nos capacitar para transmitir esse conhecimento ao coração da tua igreja. E que o Senhor possa nos ajudar a sermos cristãos mais conhecedores e com maior discernimento da tua palavra para dar sequência àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Seja conosco e fala conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu já vou mudar a tela para que você tenha acesso ao estudo bíblico. Então, começamos. Doutrina de Deus é o primeiro estudo, né? E aí no próximo vai ser a revelação de Deus, cognoscibilidade de Deus e assim sucessivamente. Enfim, aqui nós vamos falar um pouco, resumido, sobre a doutrina de Deus. Resumido para você, vou abrir para você algo que você não pode ver agora com seu olho nesta câmera, mas 2 livros, 3, estou aqui cercado por livros, graças a Deus, enquanto a gente vai transmitir esse conhecimento para os irmãos. Vamos lá. E qual é o alvo dessa lição? O objetivo dessa lição é que após ela o aluno será capaz de compreender a importância de conhecer a pessoa de Deus, sentir ou perceber a magnitude da pessoa de Deus
e tomar ações que promovam o conhecimento do Senhor. Quando nós falamos de estudar sobre Deus, nós chegamos ao termo chamado teologia, onde teologia significa estudo que se ocupa de Deus, estudo acerca de Deus. Theo é Deus, logia, estudo, estudo sobre Deus. De maneira que se você para meditar nas escrituras sagradas, muitas pessoas ou demonizam a teologia, porque dizem que todo aquele que vai para o seminário e faz teologia acaba ficando um crente frio e não se torna mais um crente fervoroso no espírito, principalmente no meio pentecostal, que é o nosso meio. Ou demonizam a teologia ou superestimam a teologia, porque parece que quem conhece teologia conhece mais de Deus do que aqueles que não conhecem teologia. Isso tanto é mito o extremismo para demonizar, como é mito o extremismo para superestimar o estudo da teologia. A partir do momento que eu, Linaldo, fiz teologia no seminário, pastor Marcos, pastor Edivaldo e o seminarista Ricardo. Mas nem sempre tivemos essa oportunidade de fazer e nunca deixamos de fazer teologia. E a partir do momento que nós paramos para a diaconisa Conceição também fez teologia. A partir do momento que nós paramos para meditar nas escrituras sagradas, com interesse em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, nós estamos fazendo teologia. A partir do momento que eu vou num dicionário bíblico para entender o significado de uma palavra que eu não entendi nas escrituras, eu estou fazendo teologia. Então, teologizar, basicamente, é se ocupar de estudar as coisas de Deus, aquilo que cerca Deus, né? Aquilo que se ocupa de conhecer mais a Deus. Então, basicamente, teologia é isso, estudo que se ocupa de Deus. Então, todo cristão que medita curiosamente, interessadamente em conhecer o Deus das Escrituras, está praticando teologia. E aí a gente vem com algumas questões. Quando a gente chega a falar sobre estudos sobre Deus, a gente chega a seguinte pergunta: quem é Deus? O que é Deus? E sobre a existência de Deus. E aqui a gente começa a completar algumas palavras. Se eu fizer Deus é, se eu começar a palavra dizendo assim, Deus é, dois pontos, muitas pessoas responderão das suas próprias formas. Deus é tudo para mim. Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o meu rei. Mas aqui a gente vai colocar algumas expressões que parecem que as pessoas pensam ser de Deus. Pensam que Deus é. E aí a gente coloca aqui com o intuito de refletir um pouco sobre como nós temos definido na prática quem é Deus no dia a dia. Não estou falando que eu faço isso, não estou falando que você faz isso. Eu estou falando que, numa boa parte, a gente consegue perceber pela prática, pelo comportamento, que parece que Deus é o que nós vamos começar a mostrar aqui para os irmãos. Então eu coloco logo de cara assim, Deus é o quê? Deus é, aí eu coloquei bombeiro. Por que bombeiro? Que atende quando é chamado para apagar os incêndios que aparecem na vida. Não é assim que muitas vezes Deus parece ser? No bom ninguém lembra de Deus, mas no incêndio todo mundo quer chamar a Deus. Não é assim que muitas vezes a humanidade encara Deus? Quando está num problema sério, ai meu Deus, ai meu Deus. Quando passa esse problema, quem é Deus, né? E nós somos tentados todos os dias a ficarmos assim, né? Graças a Deus, claro que aqueles que vivem em comunhão com Deus sabem que Deus é essencial para tudo.
Mas em vários momentos na vida, muitas são as pessoas, principalmente na humanidade sem Deus, em que Deus basicamente é um bombeiro. Serve, atende quando é chamado, só faltava ligar para o 190, sei lá, o número de chamado do bombeiro, para apagar os incêndios que aparecem na vida. E aí vamos estender o leque. Deus também, às vezes, é um tipo de oficial de polícia celeste, à procura de oportunidade para agarrar pessoas que estejam desviadas ou cometendo erros. Não é assim que muitas pessoas pensam como cristãos, que Deus parece um oficial de polícia celeste que vive à procura de oportunidades para agarrar pessoas que estejam desviadas ou cometendo erros, para puxar pelo cangote e trazer na marra para a sua presença? Outra coisa, Deus também é, muitas vezes, um ser poderoso que se compraz na miséria do homem, ou seja, que se deleita na miséria do homem. Terceiro, Deus é um diretor de uma empresa de seguros que presta o seu serviço em troca dos dízimos dos crentes. Não é essa expressão que tem passado no comportamento de muitas igrejas neopentecostais, cujos pastores vendem a salvação através do pagamento de indulgências e vendem curas até para o Covid-19 através da fé, comprando a fé e através da ignorância dos irmãos? Então eu convido até você a compartilhar esse link com os irmãos que fazem parte nessas igrejas neopentecostais, para que eles tenham a oportunidade de conhecer um pouco as escrituras e conhecer o Deus dessas escrituras, para que possam se libertar desses falsos pastores, cujo intuito é simplesmente fazer lavagem cerebral e desviar as ovelhas do aprisco de Deus, criando para si uma organização criminosa que prega o evangelho com interesses financeiros. Mas para essas pessoas, Deus é um diretor de uma empresa de seguros que presta serviço em troca de dos dízimos dos crentes. Deus é também, muitas vezes, um avô bondoso que deseduca os filhos. Claro, eu não estou usando a expressão Deus é o avô bondoso. E se eu uso a expressão o, eu estou colocando todo avô na condição de deseducador de filho. E aqui eu faço logo um adendo para os avós da minha filha. Graças a Deus, da nossa família, os avós, eles não estão contemplados para deseducar, mas para complementar aquilo que os pais ensinam. E isso, graças a Deus, é bem transparente e bem delimitado nas ações de cada um. O que o pai tem que fazer não é o avô que vai fazer, e o avô vai corroborar com aquilo que faz. Mas olha a expressão que eu estou usando de um avô, porque nós sabemos que há exemplos de avós que simplesmente desfazem as educações que os pais dão. De maneira que foi conhecida a expressão estragar o menino ou estragar a menina, não é isso? Então, muitas vezes, Deus parece que é um avô bondoso que deseduca os filhos, ou um cavalheiro indulgente e gentil. Muitas vezes também Deus passa a impressão que é um pai birrento e intransigente, que fecha os ouvidos ao clamor de seus filhos, mas que o seu prazer é dar bronca e castigo. Não é isso? Pois é. Muitas vezes é essa a impressão no comportamento e na forma das pessoas interagirem com o mundo, na forma dessas pessoas interagirem com seus filhos, com suas famílias, com a igreja, com os seus irmãos na igreja e com a sociedade em geral. Parece que Deus é um desses exemplos que nós estamos mostrando aqui através de comportamentos que são equivocados de acordo com as escrituras sagradas. Pois bem, feito isso, nós vamos começar a falar um pouco sobre a existência de Deus. A existência de Deus é um fato comprovado e comprovável. Já saímos da parte da ironia e agora entramos na parte mais consistente no que diz respeito a comprovações, para que os irmãos possam tomar nota
e a gente possa seguir conhecendo um pouco mais de Deus. Como é que a gente evidencia, ou como é que a gente comprova, ou como é que a gente prova a existência de Deus? Existem 4 argumentos que a teologia faz uso para deixar claro. 4 são 5. Eu estou na. Não são argumentos, são evidências da existência de Deus. E a primeira delas é pela íntima intuição da humanidade, humana de Deus. E aí eu vou citar como exemplo aqui Romanos 1, 19, 21 e 25. Quando Paulo vai fazer referência com a sociedade caída, e ele mostra que essa sociedade, ela conhece, mesmo desviada e mesmo longe da presença de Deus, ela conhece pelo seu íntimo Deus. Tanto é que o afronta e converte a sua verdade em mentira. Né? Mas existe a noção de que Deus é Deus. Versículo 19, capítulo 1 de Romanos, versículo 19, diz o seguinte: porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Ou seja, no íntimo do ser humano há um conhecimento de que existe um ser superior, maior do que ele, e que é responsável e a quem ele deve temer. E o que é que faz os homens afrontarem a Deus? A cegueira pelo pecado. O pecado que entrou no mundo e que o deixou cego. Versículo 21 diz assim: portanto, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 25 diz assim: os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Então, tem outras referências aqui que você pode tomar nota e ver e evidenciar que a íntima intuição humana aponta para a existência de Deus. Romanos 8, 15 e 16 vai dizer o seguinte: porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus, aí já tratando dos filhos de Deus. E aqui nós temos uma evidência, a primeira evidência que Deus existe é que nós temos uma intuição humana de que há alguém superior a nós e nós devemos temer. Esse é o princípio primeiro. Você vai dizer, mas isso aí é frágil, não vai conseguir provar que Deus existe. Tudo bem. Vamos supor que eu concorde com você. Aí vem a segunda evidência da existência de Deus, pelas Escrituras Sagradas. E aí, quando a gente usa a Escritura como evidência da existência de Deus, a gente tem que chegar ao ponto inicial, que é o seguinte: não há sentido em falar-se do conhecimento de Deus se não se admite que Deus existe. Em Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que se torna recompensador daqueles que os buscam. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Entretanto, essa fé não é cega, mas ela é baseada em provas que se acham nas Escrituras, em primeiro lugar, como palavra de Deus inspirada, e em segundo, na revelação da natureza, que é o terceiro ponto que nós vamos falar mais para frente. Mas ainda sobre as Escrituras, nós colocamos algumas questões aqui. Por exemplo, ainda sobre as evidências das Escrituras, a Bíblia não parte do princípio de provar que Deus existe. A Bíblia já pressupõe a existência de Deus. E tudo isso já começa em Gênesis 1:1. Ou seja, a Bíblia já pressupõe que Deus existe e que se torna, e mais do que isso, que Ele é o Criador de todas as coisas. Como é que começa a primeira frase
da Bíblia Sagrada está registrada em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia já começa pressupondo a existência de Deus. Ela não vai provar, exceto com alguns textos, espalhados, salteados, até como esse que eu usei de Hebreus 11:6, né? Que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe, que se torna galardoador dos que os buscam, mas a Bíblia já pressupõe que Deus existe. As Escrituras, elas vão evidenciar a existência de Deus, não dizendo, olha, se você ler as Escrituras, você vai entender, você vai saber por que Deus existe. Não. Se você, lendo as Escrituras, você já vai pressupor que Deus já existe e que a palavra nas Escrituras que as Escrituras é a palavra de Deus para a vida do homem, para a salvação do homem. Então a Bíblia não só descreve Deus como o criador de todas as coisas, mas também como o sustentador de todas as criaturas e como governador de indivíduos e nações. É nele que está o controle de todas as coisas. Então, crer nas Escrituras é acreditar que Deus já existe. Ir às Escrituras, a evidência que as Escrituras trazem são de que Deus já é o Criador de todas as coisas e que Ele está no controle de tudo. De maneira que é impossível crer nas Escrituras de forma parcial. As Escrituras partem do princípio que elas são infalíveis e nós vamos mostrar mais para frente no estudo da revelação de Deus, quando Deus se revela através das Escrituras e o peso que tem as Escrituras sagradas em relação a isso, que ela é infalível, que ela é infalível, que ela é inspirada, que ela e assim sucessivamente. Tem uma série de questões que a gente fala sobre as Escrituras. E não vem o caso agora, senão vai ficar muito extenso o estudo de hoje. Mas a Bíblia ela mesma ela testifica o fato de que Deus opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Na Bíblia também está descrito em que ela não só pressupõe que Deus existe, como também que Ele é o governador, criador e sustentador de todas as coisas, como também ela testifica o fato de que todas as coisas são operadas por Deus de acordo com a sua vontade. Outro ponto interessante aqui é que. Opa, cadê aqui? Cadê aqui? Vou voltar com o origami. Pronto, é isso. Então, segunda evidência da existência de Deus é pelas Escrituras sagradas. Outra evidência importante aqui é. Eu coloquei aqui a evidência da natureza, mas eu não estou achando. Ah, tá. Ainda é sobre. É isso mesmo. A natureza também testifica a existência de Deus. Está aqui. É isso aqui. Isso aqui. Só tirar isso aqui para que os irmãos. A natureza. Esse aqui. Aqui. Natureza. Pronto. É isso aqui. Pela evidência da natureza, está como 2 aqui, mas é o terceiro ponto. Ou seja, o mundo dá farto testemunho da existência de Deus. Romanos 1:20 vai dizer. Romanos 1:20 vai dizer que porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade para que eles fiquem inexcusáveis. O mundo dá farto testemunho da existência de Deus através da criação. A vasta referência às coisas que foram criadas sugere que, em certo sentido, toda coisa criada evidencia o caráter de Deus. Ou seja, nada do que existe neste mundo
que foi criado não tenha não tenha a mão de Deus nessa criação. Ou seja, tudo que foi feito, tudo que foi criado por Deus. Em Atos 14:17, nós vamos ver Barnabé e Paulo falando sobre as chuvas e estações frutíferas, bem como fartura e alegria, que já é considerado que foi Deus quem deu. Vamos ver isso. Atos 14:17, ele diz o seguinte. Atos 14:17. Isso. Assim, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, e nisso fez bem, dando-nos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de alimento e de alegria. Paulo e Barnabé falando sobre isso, sobre Deus. Outra coisa, Davi vai dizer no Salmo 19, versos 1 e 2, o seguinte. Quando nós falamos que a natureza evidencia a criação de Deus, a existência de Deus, nós sempre citamos o Salmo 19. Porque no Salmo 19, Davi vai fazer um cântico lindo, um poema maravilhoso sobre o firmamento, sobre a criação, proclamando a glória de Deus. Salmo 19, versos 1 e 2. Veja o que diz as Escrituras. 19, versos 1 e 2, assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Em resumo, tudo o que existe dá provas da existência de Deus. Tudo o que há na natureza prova claramente que Deus existe e que Ele é o Criador descrito na Bíblia Sagrada. Opa! O origami foi embora. Terceiro, que agora é quarto, né? Quarto argumento. Quarta evidência. Nós vamos apresentar aqui as provas que são mostradas no seminário, né? Que são batidas em cima das provas da existência de Deus e que nós vamos trazer de forma resumida aqui. E até o irmão Carlos, se estiver assistindo, vai poder contribuir bastante se a gente tivesse uma aula presencial, porque ele tem um conhecimento muito interessante, muito profundo sobre física, astrofísica, questão de estudo do universo, das estrelas, dos gases. O irmão Carlos Alberto, que inclusive vai fazer uma intervenção cirúrgica e que pelo qual também nós já oramos por ele, vamos continuar orando com ele para que Deus possa executar a sua vontade, que ele volte firme e forte com um coração novo para glorificar a Deus junto conosco. Ele tem um conhecimento vasto sobre essa questão e que vai nos ajudar e que nos ajuda bastante quando nós temos esse tipo de assunto lá na escola bíblica dominical. Mas o fato é o seguinte: as provas tradicionais eu até coloquei como provas tradicionais da existência de Deus, que são 4 argumentos tratados na teologia e que são vistos nos seminários e que nós vamos trazer aqui para você. O primeiro deles é o argumento cosmológico. O que é que diz o argumento cosmológico em 2 linhas para que os irmãos entendam? O argumento cosmológico diz que tudo que é conhecido no universo tem uma causa. O próprio universo tem uma causa. E essa causa só pode ser através de uma pessoa, de um ser inteligente. E essa causa é atribuída a Deus. Então, tudo o que é conhecido no universo tem uma causa, e o próprio universo tem uma causa, tem uma meta, e só pode ser conhecido por Deus, só pode ser Deus. O segundo argumento é o argumento teleológico, do grego telos, que quer dizer fim, ou meta, ou propósito, que é um sub-argumento do argumento cosmológico. É como se fosse um complemento do primeiro argumento. O que é que diz o argumento teológico?
teleológico, que ele diz o seguinte, que a harmonia, a ordem e o planejamento do universo dão provas de que há um propósito inteligente. Se tem um propósito, então há um Deus inteligente que o criou para funcionar assim. O sistema que há no universo, tudo que foi orquestrado, os gases, a questão é, das camadas, das estrelas, dos sistemas solares, dos sistemas planetários, dos céus, que até o irmão Carlos já deu essa aula até na igreja, dos três céus, né? A atmosfera que temos aqui na Terra, o céu que está no universo e o terceiro céu que é o céu de Deus. Todas essas questões que envolvem o universo, que envolvem os mistérios do universo, toda essa orquestração, o sistema que gira em torno do Sol, o sistema solar, né? O irmão Carlos já mostrou que existem vários sistemas no universo e aí ele consegue mostrar para a gente isso com muita propriedade. Nós conseguimos entender, quando é mostrado isso, que toda essa harmonia, essa ordem e esse planejamento do universo dão provas de que há um propósito inteligente nisso. E se tem um propósito, então há um Deus inteligente que o criou para funcionar assim. Esse é o segundo argumento, que é chamado de argumento teleológico. Por quê? Porque vem do grego teles, quer dizer fim, propósito, meta. Diz respeito que tudo que foi feito no universo foi criado de forma harmônica, ordenada e planejada para um propósito. E que se tudo isso foi feito dessa forma, há um Deus inteligente por trás que criou tudo para funcionar dessa forma. Então, o universo, né, os céus, como diz o salmista Davi, né? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. O terceiro argumento das provas tradicionais da existência de Deus é o argumento ontológico. É aquele que o argumento ontológico traz. Ele parte da ideia de Deus definido como ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Ou seja, nós não conseguimos comparar ou medir ou mensurar o tamanho de Deus. O argumento ontológico já mostra para todo ser humano, independente se ele é cristão ou não, de que Deus é um ser maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Ninguém em sã consciência consegue imaginar Deus como um, um Deus pequeno, como um ser pequeno. Ninguém consegue imaginar dessa forma. Todos conseguem imaginar ou partir do princípio de que Deus é um ser imenso, imensurável, incomensurável. E como isso e esse tipo e essa ideia que o homem já tem sobre o ser de Deus é o argumento ontológico, ou seja, Deus é gigante, Deus é magnífico, Deus é maior. Então isso já mostra a existência, já prova a evidência da existência de Deus. E o quarto argumento, na minha opinião, é o seguinte: se os outros três não lhe convenceram sobre a existência de Deus, o quarto lhe convence. Se ele não lhe convence, você está cego no pecado. Você não consegue entender que Deus é Deus. Esse quarto argumento é o chamado de argumento moral. Que argumento é esse? Ele parte do princípio de que todo ser humano ele tem um senso do que é certo e do que é errado e da necessidade de imposição de justiça. E a fonte desse senso do que é certo e errado é Deus, que, por fim, implantará sua justiça sobre todos os seres que estão na Terra. Vamos supor que ninguém falou de Deus para você, mas o ser humano, na sua essência, ele já possui o senso do que é certo, do que é errado e da necessidade de justiça.
Então, fatalmente, por mais que você converse com qualquer pessoa que diz assim, não quero nada de Deus, não converso sobre Deus, eu não acredito em Deus, eu não sou de Deus, aquilo outro, mas ele tem o senso comum de que há coisas certas e coisas erradas a fazer. Isso é o chamado argumento moral. E esse argumento moral está arraigado no ser do homem. E lembrando, como diz as Escrituras, foi criado como segundo a imagem e semelhança de Deus. E por mais que o pecado tenha manchado o homem, ele não consegue fugir das características daquele que o criou. Então, o homem, ele tem o senso do que é certo e errado, mesmo que você não fale de Deus. Se você chegar numa tribo indígena, numa tribo cigana, ou numa tribo mais longínqua do mundo, de qualquer tipo de povo afastado, de qualquer tipo de comunicação na face da terra, esse povo terá o senso do que é certo e do que é errado, e da imposição da execução da justiça. A fonte desse senso e dessa imposição de justiça é Deus, que no fim voltará através de seu filho Jesus, que também é Deus, para trazer o certo para junto de si, que são aqueles que o seguem, e imporá a sua justiça, implicará para a imposição da sua justiça em toda a humanidade. Amém, igreja? Espero que os irmãos tenham entendido esses pontos. São meio complicados no início, por isso que eu estou falando de forma bem pausada, para que os irmãos possam ter o conhecimento sobre isso, possam entender de forma bem pausada, para a gente chegar no denominador comum. Para que a gente diz a expressão lá no meu trabalho, para a gente conseguir sair do outro lado. E sair do outro lado significa trazer o conhecimento das Escrituras. Eu quero apresentar para os irmãos também aqui as teorias sobre Deus. Quais são as teorias existentes na Terra sobre Deus? Vamos lá. O ateísmo é uma delas. O que é que o ateísmo ensina? Deus não existe. E aí ele vai usar várias provas para refutar a inexistência de Deus. Para refutar a existência de Deus. Outras teorias sobre Deus é o politeísmo. O que é que o politeísmo ensina? Que Deus não é único. Há muitos outros. Nós acreditamos, nós somos teístas, né? E acreditamos que na existência de Deus. Nós acreditamos nós somos monoteístas, porque nós acreditamos que Deus é único, não há outro Deus, só há um Deus. Mas as teorias que existem sobre Deus são essas: ateísmo, politeísmo e já tem mais outra: materialismo. O que é que o materialismo ensina? Que Deus é a matéria. Então, nós não acreditamos nisso. Nós somos teístas, nós somos monoteístas e nós acreditamos que Deus é um ser pessoal. O terceiro argumento que a gente traz para os irmãos não é um argumento, é uma reflexão sobre o estado do homem quando cai no pecado e não tem relacionamento com Deus, está longe dos caminhos de Deus. Então, o terceiro ponto aqui do nosso estudo de hoje é dizer o seguinte: que só Deus pode nos convencer de sua existência. Porque nós devemos lembrar que neste mundo pecador, Deus precisa possibilitar que nos convençamos, senão jamais creríamos nele. Por que acreditamos em Deus? Por mais que mesmo sem Cristo, nós acreditamos pelo país, pelo Brasil, que tem uma profissão de fé católica na sua essência, nós já nascemos acreditando na existência de Deus, mesmo que de uma forma completamente em desacordo com as Escrituras no que diz respeito à forma nominal de fé, e não à forma de profissão de fé.
Então, outro ponto importante aqui é que em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Então nós temos uma humanidade perversa, pervertida, cega, longe de Deus, inimiga de Deus, e que, por ela mesma, ela não vai procurar servir a Deus. E muitas delas vão negar a existência de Deus através daquelas teorias que nós falamos no slide anterior: politeísmo, ateísmo e materialismo. Paulo diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, Deus não usou a sabedoria humana, a sabedoria deste mundo, porque ela é insuficiente e incapaz de trazer o homem ao pleno conhecimento de Deus. Ela é incapaz. Por quê? Porque ela é manchada pelo pecado, porque ela é distorcida da verdade, porque ela é carregada de mentiras e porque ela é facilmente manipulada pelo Deus desse século, com D minúsculo, que é o diabo. Então, coube a Deus, aprove a Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. Por que loucura? Porque os gregos, os judeus, reputavam como loucura dizer que quem salvava o homem foi um Cristo que foi morto numa cruz, a pior das execuções, a mais cruel das execuções, e que esse Cristo é o que salva o homem dos seus pecados, dos seus delitos e que leva o homem para o céu. Então isso é chamado de loucura. Não se Os gregos do primeiro século, os judeus do primeiro século não aceitavam esse tipo de pregação e diziam que isso era loucura, era devaneio dos apóstolos. Então, aprove a Deus, como diz Paulo, salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Então, para encerrar esse ponto, nós resumimos assim: neste mundo, a sabedoria humana é deficiente para que venhamos conhecer a Deus. Ou seja, dependemos de Deus para remover a cegueira e irracionalidade provocada pelo pecado, possibilitando assim que avaliemos corretamente as evidências, creiamos no que diz as Escrituras e tenhamos fé salvadora em Cristo. Amém? Esse é o terceiro ponto. E, para fechar, quarto ponto: a prática da doutrina de Deus. E o que é que a gente traz como prática da doutrina de Deus? A gente fala de que o Senhor Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. E o que é vida com abundância na prática da doutrina de Deus? Em primeiro lugar, é uma vida com Deus. Não existe vida abundante neste mundo sem uma vida de relacionamento com Deus. E se existe uma vida com Deus, pressupõe-se que Deus existe, ou seja, aquele que se relaciona de Deus, como diz Romanos 11,6, que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E depois, a partir do momento que temos uma vida com Deus, vida abundante também é uma vida com o próximo e conosco mesmo. Né? Essa é a junção. E como conclusão, o estudo de hoje, chegando perto de 1 hora de estudo, 48 minutos, 49 minutos, quase 50 minutos de estudo, nós vamos deixar algumas perguntas para reflexão. Lembra que nós falamos isso no início? Algumas perguntas para que você possa responder. Se você quiser, o grupo do WhatsApp da igreja vai estar aberto. Você responde e me marca na conversa. E me marca na sua resposta. Para que eu possa avaliar depois, responder depois, dar um feedback lá no grupo mesmo. Se você não quer fazer dar essa resposta lá no grupo, para não se expor, você me chama no privado e manda suas respostas pelo WhatsApp. Se você está vendo pelo YouTube, você pode responder no final da live. Como é que você faz? Se depois da live você anotou as perguntas, vai responder. Depois você volta no YouTube, acha esse vídeo e vai lá nos comentários e comenta. Ou então você vai no canal da igreja e faz um comentário lá no YouTube.
Ok? Então, quais são as perguntas para a nossa reflexão? Primeiro, para mim, quem é Deus? Essa é a primeira pergunta. Quem é Deus para você? Segundo, como posso conhecê-lo melhor? Terceiro, que diferença ele faz em minha vida? Essas são as três perguntas que eu queria deixar para você. Se você puder, responda. Traga para. Tem várias formas de você trazer isso. Traga no meu privado, pelo WhatsApp. Traga pelo grupo da igreja no WhatsApp. Responda no grupo no YouTube da igreja. Ou manda uma mensagem até no direct do Instagram da igreja. Mas responda, me mencione para que eu possa responder. Linaldo Lima. No YouTube só deixe o comentário. No grupo do WhatsApp marque meu contato, meu telefone. E se for no Instagram, mencione também @Linaldo Lima que eu consigo responder. Se eu não tiver a resposta na hora, eu vou pesquisar para que a gente possa falar, tentar tirar sua dúvida. Terminamos o estudo de hoje e no próximo estudo nós falaremos sobre a revelação de Deus. Como Deus, esse Deus que existe, lembrando, evidenciar a existência de Deus somente para comprovações de que Deus existe, mas nós acreditamos que Deus é antes de qualquer coisa. Eu parto do princípio que tudo que existe foi criado por Deus. Logo, Deus não existe. Deus é antes de qualquer coisa e para sempre. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Eu sou. Não importa quem quer, quem queira, mas Ele é. Com tudo aquilo, eu acredito, de forma pessoal, que tudo que existe neste mundo foi criado por Deus. Logo, Deus não existe porque ele não foi criado por ninguém, mas ele é antes de todas as coisas. Nós usamos o termo Deus existe para provar argumentos contra aqueles que refutam a existência de Deus, que não acreditam na existência de Deus ou que acreditam no politeísmo ou no materialismo, mas por questões didáticas. Amém? Encerro essa lição deixando uma definição que eu carrego comigo desde 2000, do ano 2000, quando eu tive o primeiro contato com um livro de teologia sistemática que foi de Langston, A.B. Langston, A.B. Langston, no português bem rasteiro. E a definição de Langston, para mim, é a definição que eu carrego comigo até hoje, desde os anos 2000, dos anos 2000 para cá. Ele diz o seguinte: quem é Deus? Ele diz: Deus é um ser pessoal e em santo amor cria, governa e cria, sustenta e administra todas as coisas. Amém? Que o Senhor ele continue nos abençoando. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo estudo desta quarta-feira. Se você gostou, dá um like no Facebook e no YouTube. Deixa seu comentário, manda um feedback e manda pergunta, porque a partir de agora, esse é o primeiro estudo. Agora vai ser muita informação. Na medida que a gente for começar a entrar nesse assunto de Deus, quando a gente for falar dos atributos, das características, da revelação, da cognoscibilidade de Deus, dos nomes de Deus, aí, meu amigo, vai vir questão e a gente vai tirar uma porrada de dúvida de vocês. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo estudo dessa noite. Muito obrigado por esse desafio que o Senhor está me propondo de trazer esses estudos e também está me forçando a buscar mais conhecimento, a revisar todas as matérias que vi no seminário, a revisar todo o conteúdo que estudei ao longo desses últimos 5 anos. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede e pelo privilégio de ter essa honra de transmitir esse conhecimento à tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que eu reputo como o maior de todos, que é trazer conhecimento da tua palavra ao coração da tua igreja.
Obrigado por ter falado ao meu coração e eu peço que o Senhor tenha falado ao coração da tua igreja. Que nós possamos, Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que o Senhor fale e continue falando aos nossos corações e que o estudo de hoje possa dar sede de busca da tua presença aos teus filhos. Que o Senhor possa desenvolver o desejo de buscar e conhecer mais a tua pessoa através das Escrituras pelo teu povo. Em nome de Jesus, concede-nos uma noite de sono maravilhosa. E nos um dia de amanhã, se o Senhor permitir que amanhã chegue para nós, debaixo da tua graça, da tua bênção. Essa é a oração que nós te fazemos. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, citando o Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o Senhor continue te abençoando. Aguardo o teu feedback e vamos até o próximo estudo, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira. Deus te abençoe.